Olá, tudo bem com você? Muito prazer, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. Quando falamos sobre o famoso Triângulo das Bermudas, muita gente já pensa nos mistérios que envolvem o lugar. Também conhecido como Triângulo do Diabo, este local é basicamente um trecho de água no Oceano Atlântico, conhecido por engolir navios e fazer desaparecer aviões. Há muito tempo, o Triângulo das Bermudas é conhecido como um trecho perigoso do oceano, onde marinheiros e pilotos tendem a perder contato e desaparecer para sempre. Qual a explicação para esse lugar ser tão misterioso? Há muitas teorias. Mais recentemente, descobriram algo que pode colocar fim a um dos maiores mistérios de todos os tempos. Vem comigo, que eu conto mais detalhes dessa história para você. O Triângulo das Bermudas faz parte de uma rota marítima movimentada, com vários navios que vão para a América do Norte, Europa e Caribe, que passam por ela todos os dias. As histórias em torno desse lugar começaram na época de Cristóvão Colombo, quando ele teria visto uma chama de fogo caindo no mar durante sua primeira viagem ao que era chamado de Novo Mundo. Mas ao longo dos anos, surgiram diversas outras histórias envolvendo o local. Uma das mais antigas é sobre o navio Mary Celeste, descoberto em 4 de dezembro de 1872. O navio foi encontrado encalhado no mar dias depois de iniciar sua viagem de Nova York a Gênova, na Itália. Durante a viagem, havia 7 tripulantes, além do capitão, sua esposa e sua filha de 2 anos. Só que dias depois de partir, o Mary Celeste foi encontrado intacto, navegando no Atlântico. O único problema é que o navio estava sem tripulação e o bote salva-vidas também tinha desaparecido. Só que nenhum vestígio das pessoas no exterior da embarcação ou do bote salva-vidas foi encontrado. Poderia ter acontecido várias coisas com a tripulação, mas aos poucos as autoridades que investigaram o caso foram descartando as hipóteses. As investigações eliminaram a possibilidade de um ataque de piratas, já que tudo no navio, incluindo os barris de álcool que transportava e os pertences valiosos da tripulação, estavam lá, intactos. Logo surgiram teorias sobre o acontecimento, que diziam que os tripulantes tinham sido engolidos por uma lula gigante ou mesmo que foram capturados por alienígenas. Também especularam que um desastre natural pudesse ter sido a razão do desaparecimento da tripulação, como um terremoto submarino ou algo do tipo. Só que, para a maioria das pessoas, essas hipóteses não faziam sentido. Até hoje, ninguém encontrou respostas para o que de fato aconteceu com a tripulação do navio. O dia estava bom para navegar e a embarcação estava em perfeito estado. Então, por que a tripulação abandonou o Mary Celeste? Alguns anos depois, em 1881, foi a vez da tripulação do Ellen Austin desaparecer. A embarcação estava indo de Londres para Nova York, quando se deparou com um navio aparentemente abandonado perto do Triângulo das Bermudas. O capitão achou aquilo tudo muito estranho e resolveu esperar 2 dias para ter certeza de que não era uma armadilha. Após os 2 dias, ele entrou no navio abandonado e encontrou a carga intacta e nenhum sinal da tripulação. Para rebocar a embarcação, o capitão colocou uma experiente tripulação no navio. Porém, após navegarem por 2 dias em águas calmas, o mau tempo acabou separando as 2 embarcações. Dias após a tempestade, de acordo com as histórias contadas ao longo dos anos, o capitão do Ellen Austin conseguiu localizar a embarcação, mas, curiosamente, a tripulação que ele tinha colocado dentro tinha sumido. Ele tentou rebocar o navio mais uma vez, mas a mesma coisa aconteceu.
O que de fato ocorreu até hoje, ninguém sabe explicar. Em março de 1918, o USS Cyclops saiu aqui do Brasil em direção a Baltimore, dos Estados Unidos. O navio passou através da região do Triângulo das Bermudas, transportando toneladas de minério de manganês, com cerca de 309 tripulantes a bordo. A embarcação simplesmente desapareceu e nunca mais foi vista. Nenhum resto do navio ou qualquer membro da tripulação a bordo foi encontrado. O capitão nunca sequer enviou o sinal de socorro e ninguém a bordo respondeu às chamadas de rádio de outras embarcações nas proximidades. Assim como nos outros casos, ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Os investigadores navais também não conseguiram encontrar uma causa definitiva para o seu desaparecimento, embora houvesse várias teorias sugerindo várias explicações. O Cyclops se tornou estatística, pois, depois do seu desaparecimento, ele passou a fazer parte dos mais de 100 navios e aviões que desapareceram em circunstâncias estranhas no Triângulo das Bermudas. Lembrando que esses são apenas alguns dos casos mais famosos envolvendo o Triângulo das Bermudas, pois eu poderia passar um dia inteiro contando as histórias dos aviões, navios e tripulações que desapareceram na região. Mas vamos ao que interessa. Desde quando ocorreram coisas estranhas na região, o Triângulo das Bermudas estava envolvido em diversas teorias que tentam explicar o que acontece no local. Uma delas fala algo sobre um buraco de minhoca. Para quem não sabe, ele seria basicamente um portal de viagem no tempo. A ciência nunca confirmou a existência desse fenômeno no local, mas isso não impediu muita gente de acreditar que o buraco de minhoca possa ter causado os acidentes do Triângulo das Bermudas. Outro ponto são as trombas d'água, que são semelhantes a tornados, mas como o próprio nome diz, elas se formam sobre corpos d'água. Pessoas viram várias dessas trombas no Triângulo das Bermudas e alguns defendem que elas são a causa do desaparecimento de tantos navios e aviões na região. Muita gente acredita que as trombas d'água podem sugar o navio ou avião facilmente, considerando que, em alguns casos, elas podem ser extremamente altas. Bom, e assim, como todo mistério que existe no mundo, também relacionar os desaparecimentos com alienígenas. Mesmo que não haja evidências para culpar os alienígenas como motivo dos acidentes, eles são a causa mais conveniente em situações em que dificilmente podemos explicar. As pessoas que acreditam nessa teoria afirmam que o Triângulo das Bermudas é o ponto de encontro dos alienígenas, onde eles abduzem e realizam pesquisas sobre pessoas. No incidente narrado por Cristóvão Colombo, que eu citei anteriormente, ele afirma ter visto uma chama caindo no mar. Depois, uma luz estranha apareceu no horizonte e permaneceu por várias semanas. Isso poderia ter sido um avistamento alienígena? Eu, particularmente, acho que não. Mas muitos que acreditam em teorias alienígenas preferem achar que a única explicação para os desaparecimentos são seres de outro planeta que sequestram humanos para estudá-los. Mas também há teorias, digamos assim, mais plausíveis. Algumas pessoas afirmam que não há mistério algum, alegando que o Triângulo das Bermudas tem a mesma incidência de desaparecimentos que qualquer outra parte do mundo. Essa teoria faz sentido devido ao fato de que o lugar é uma das áreas mais percorridas do mundo. Basicamente, se há muitos acidentes e naufrágios no Triângulo das Bermudas, é porque muitos navios e aviões viajam por aquela parte do Oceano Atlântico. Além disso, muita gente também acha que erros humanos levam a muitos acidentes, tanto no mar quanto no ar, e que essa pode ser a causa dos desaparecimentos no local. Mais recentemente, a NASA divulgou uma descoberta que, para muitos, pode ser a explicação para os mistérios envolvendo aquele lugar. Ela divulgou que o local
gera um ponto fraco no campo magnético do planeta, entre a América do Sul e o sul do Oceano Atlântico, e que essa tal anomalia seria do tamanho dos Estados Unidos, chamada de Anomalia do Atlântico Sul, ou simplesmente Triângulo das Bermudas do Espaço. Essa região está exatamente no ponto onde o campo magnético do planeta é mais fraco. Por isso, segundo afirmações da NASA, os satélites são bombardeados com radiação, mais do que em qualquer outro lugar em órbita. Você ainda não entendeu nada, não é? Bom, eu vou tentar te explicar. O campo magnético da Terra se estende do interior da Terra para o espaço. Ele protege nosso planeta a uma altura entre 1.000 e 60.000 quilômetros acima da superfície terrestre. Mas essa região acaba sendo mais vulnerável. Isso significa que as partículas dos raios cósmicos solares não são retidas nessa parte do planeta, o que faz com que os raios solares se aproximem até 200 quilômetros da superfície da Terra. As consequências são muito claras. Quando lançaram a Estação Espacial Internacional, a anomalia bloqueou os computadores dos astronautas. Outros viajantes do espaço também relataram terem visto luzes brancas piscando diante de seus olhos. Desde que isso aconteceu, foi preciso tomar cuidado ao cruzar essa parte estranha do planeta. A pergunta que fica é: será que essa característica da região teve alguma influência nos desaparecimentos? Certos lugares da Terra, como o deserto de Gobi e o Triângulo das Bermudas, têm uma interferência eletromagnética. E muita gente teoriza que esse problema é uma das razões pelas quais os navios desaparecem e os aviões caem com tanta frequência na região. O Triângulo das Bermudas é realmente um dos mistérios mais estranhos do mundo. Muitas teorias se formaram em torno desse espaço do oceano, mas nenhuma delas parece oferecer uma resposta satisfatória. Será que um dia descobriremos o que de fato acontece nesse lugar? Eu espero que sim, mas nos vemos logo mais aqui na Fatos Desconhecidos. Combinado? Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!